Graça e paz no Senhor Jesus. Que alegria, mais uma manhã de EBD. Quero agradecer, todos os domingos agradecemos porque você é muito importante para nós. A sua presença é fundamental. Então, muito obrigada. Continue conosco até o final desse estudo. Já iremos começar a nos preparar uma nova série quando esse terminar. Então, continue convidando seus amigos para participarem da nossa escola dominical. E para o próximo, né, esperamos aí mais pessoas junto conosco nesse período da escola dominical. Então, muito obrigada, seja muito bem-vindo e que nossa manhã seja abençoada pelo Senhor Jesus. E nessa manhã, nós separamos bem rapidamente essa mensagem inicial para agradecermos a Deus pela vida do nosso pastor, que no dia 28 de agosto completou 2 anos como pastor de EC de agronomia. Sua posse foi no dia 28 de agosto de 2018, então completou 2 anos em 28 de agosto do mês passado. E nós queremos, bem rapidamente, numa mensagem bem rápida, mas preparada pela IBD e por toda a igreja com muito carinho, deixar para o pastor apenas um versículo, que é de Jeremias 3, versículo 15. Abra sua Bíblia, né, já esteja assim se preparando para o estudo com a palavra do Senhor aberta, Jeremias 3, versículo 15, que diz assim: E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém. A vocação para o pastorado é a mais sublime de todas as vocações. Deus chama pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idades diferentes para o ministério. Chamou Jeremias no ventre da mãe. Chamou Isaías no momento de crise nacional. Chamou Paulo quando este perseguia a igreja. E Deus chamou o pastor Samuel Cesarino. E Deus o preparou para assumir IEC de agronomia no tempo determinado por ele. E hoje nós agradecemos a Deus por esses 2 anos, mas sabemos que é apenas um começo, porque grandes coisas o Senhor vai realizar no nosso meio. Amém? Como diz o nosso pastor, em quase todas as suas pregações, um grande avivamento está por vir em EC de agronomia. Você crê, irmão? Você crê, igreja? Você pode dar um amém, um glória a Deus aí na sua casa, porque você faz parte dessa história. Você vai passar por esse avivamento, porque antes desse sonho brotar no coração do nosso pastor, ele está no coração de Deus, então vai se realizar. Então se coloque à disposição do Senhor para realizar essa obra na nossa igreja. Jeremias ensina que o pastor deve apacentar o rebanho com inteligência. Mas, irmãos, apacentar com inteligência significa apacentar com sabedoria, com sensibilidade. E que a nossa oração nessa manhã, a nossa oração nessa manhã, a nossa mensagem de amor e fé, de encorajamento ao nosso pastor, é que o pastor Samuel continue sendo um pastor segundo o coração de Deus, que zele pelo sábio proceder e apacente o rebanho de Deus com conhecimento e sabedoria. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, pela vida do nosso pastor. Nós vamos estar orando. Se nós estivéssemos no nosso culto tradicional, com certeza, ele estaria lá na frente com a sua família e os oficiais estariam com a imposição de mãos juntamente com a igreja. Estaríamos orando pela sua família. E nós vamos fazer isso nesse momento. Você aí na sua casa vai levantar as suas mãos como um ato de fé, profetizando bênçãos, repreendendo toda a armadilha do inimigo sobre a vida do nosso pastor e sobre EC de agronomia. E sejamos uma igreja forte, que nosso pastor esteja também com a sua família, sendo revestido pelas nossas orações. Então, levante as suas mãos, já feche os seus olhos e vamos interceder pela vida do nosso pastor. Senhor, nós queremos nesse momento
te pedir perdão pelos nossos pecados e te agradecer muito, Pai, por mais uma semana, porque estamos passando por momentos tão difíceis, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado, tem abençoado a nossa casa, tem nos dado força, Senhor, para passarmos por tantas tempestades. E nessa manhã tão especial que estamos aqui, louvando e agradecendo a Deus por esses 2 anos, Pai, do pastor Samuel Cesarino à frente de EC de Agronomia, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, entregar o teu servo em tuas mãos. Queremos entregar a sua família, Pai, que é tão preciosa. Queremos te agradecer pela vida da Maribel, porque ela tem edificado a sua casa, porque ela tem dado tranquilidade para o pastor exercer o seu ministério, como serva tua, que cuida da casa, que cuida da sua família, e revista nesse momento a tua serva também com o teu poder e a tua graça. Amém. E nós colocamos especialmente a vida do nosso pastor em suas mãos. Ó Deus, tenha misericórdia. Que toda armadilha forjada do inimigo sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos que caia por terra. Amém. E que um grande avivamento possa vir sobre a nossa igreja. Amém. Que esse sonho, Pai, do teu servo, que é o teu sonho, Senhor, possa se realizar. E que nós, como ovelhas, estejamos dispostos, Senhor, a pagarmos esse preço, de nos humilharmos, Pai, de estarmos aos teus pés, de passarmos por esse processo, de termos experiências reais, verdadeiras contigo, que possamos ultrapassar as barreiras das 4 paredes da igreja, que possamos cumprir o teu ID, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nós te agradecemos, Pai, que grandes coisas estão por vir e nós acreditamos nisso. Então, usa o teu servo, cuida da sua saúde física, da sua saúde espiritual, da sua família, dê estratégias, Senhor, para o nosso pastor e para todos os pastores nesse momento tão difícil, Senhor. Pode estar tendo que lidar com tanto luto, com tantas perdas emocionais, pessoas perdendo seus empregos. Ó Deus, é uma carga pesada muitas vezes, mas tu estás à frente dos teus servos, então cuida. Cuida da nossa igreja, que ela sempre seja um referencial ali em Seropédica. Que cada membro possa dar testemunho seu, Pai. Abençoe as famílias, que sejam famílias alicerçadas por ti, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a vida do nosso pastor em tuas mãos. E queremos pedir também, Pai, pela Mara, que fez esse pedido de oração, Amém. por ela, pela sua irmã, que tu estejas agindo nesse momento, Pai. Entra, Senhor, com providência, entra com cura, acalma os corações. Nós estendemos esse pedido para todos que estão lutando, Pai, seja com a Covid nesse momento, seja com qualquer outro tipo de doença, conforte os nossos corações. Cura, Senhor, que seja uma manhã de cura, salva, Senhor, e liberta os corações. E muito obrigada por tudo. E abençoe nosso estudo. Obrigada pelo grande aprendizado. Obrigada pela comunhão aos domingos que estamos tendo com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, fortaleça a vida de cada irmão, de cada irmã. Cuida de cada lar. Traga a tua paz, traga a tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer a Sandra, a Escola Bíblica Dominical, por esse carinho, e quero também expressar aqui a minha gratidão à Igreja de Agronomia por ter nos recebido tão bem, de forma amorosa, e nós, então, estamos nos sentindo também bastante abençoados, tanto eu como a minha família, podendo compartilhar com vocês esse tempo. Eu sei que outros pastores que passaram por aqui fizeram e desenvolveram um ministério muito interessante. O nosso desejo é que nós também possamos estar contribuindo aí para que essa igreja possa crescer cada vez mais para a glória de Deus. Eu também quero registrar, né, que hoje é um dia muito especial também, porque a Sandra e o Márcio completaram 30 anos de casamento, né? Bodas de pérola.
E nós, daqui a pouco, vamos orar também, agradecendo a Deus pela vida deles, né? Agradecendo a Deus porque o casamento deles tem prevalecido, e quero usar também aqui o canal da Escola Bíblica Dominical para ressaltar isso. A Sandra, juntamente com a Miliane, eles têm feito um trabalho com excelência, né? E sei que isso já acontecia também na parte da Escola Bíblica Dominical, quando nós estávamos presencialmente. Então, nós louvamos a Deus pela vida da Sandra, do Márcio, e vamos agradecer a Deus também pela vida deles, né? De uma forma bem especial, pedindo a Deus que Deus possa recompensá-los cada vez, usá-los, realizar os sonhos, que eles permaneçam desfrutando das bênçãos do Senhor e um sendo uma bênção para o outro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer, então, essa oração no final do nosso estudo, né? Estarei colocando, então, a Sandra e o Márcio diante de Deus, para que Deus possa continuar abençoando esse casal, rica e poderosamente. Eu quero hoje, né, lembrar sobre alguns fatos que a Bíblia destaca sobre a eternidade, né, com base no julgamento do grande trono branco. Semana passada houveram algumas perguntas e nós queremos aprofundar, então, alguns questionamentos que foram feitos, procurando dar respostas. Vou ler aqui rapidamente o texto de Apocalipse, no capítulo 20, do verso 11 ao 15, né, que é também a base da nossa aula de hoje. Diz assim, Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Vi um grande trono e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós precisamos entender, né, e estou colocando aqui uma foto para que você possa ter um melhor conhecimento do que nós estamos falando, sobre a entrada, né, dos seres humanos na eternidade. Então, existe aquilo que é chamado escatologia individual, né, que fala da morte, que explica a morte como um ato, a morte também como um agente, né, como um ato porque a maioria dos seres humanos passam por esse processo, né? Como um agente porque ela nos leva, então, para uma outra dimensão, né? O pó volta à terra como era, o espírito volta para Deus que o deu, né? E aí, no caso do crente especificamente, o processo, então, seria esse aqui, né? Morreu, vai para o paraíso e depois, no arrebatamento, então, recebe um corpo glorificado. E depois aí de um processo lá no Tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, a volta no milênio junto com Jesus, né? E aí, então, depois disso, entra no novo céu e na nova terra e vai ter uma eternidade com Deus. Esse é o processo, então, daquelas pessoas que morrem em Cristo, né? Para que nós possamos estar bem atentos a isso. Tem muitos crentes de que só lembram desta verdade quando estão num velório ou alguma coisa assim. Mas essa é uma verdade fundamental para dar paz ao nosso coração e nós não encararmos a morte como uma grande tragédia, né? Nós podemos ver que o Novo Testamento especialmente vai falar, então, e apresenta a morte como um agente para os crentes, para nos colocar de uma forma mais plena na presença de Deus. Então, mas se há um processo para os crentes, para aqueles que amam a Jesus, né, que morrem
vão para o paraíso, depois recebem um corpo glorificado e depois então vai para o novo céu e a nova terra, há um processo também para os incrédulos, né? E aí até eu coloquei aqui uma outra foto, né, do livro Plano Divino através dos Séculos, para que você possa ter uma ideia, né? Essa foto aqui é até baseada lá na parábola do rico e do Lázaro, né? Porque vai falar então que morre o mendigo e ele é levado para o seio de Abraão pelos anjos, né? E aí isso até dá para nós assim uma convicção de que a morte do crente, né, é algo bem lindo, algo bem legal. Muitos de nós, quando chegarmos lá, se passarmos por esse processo, talvez vamos ter aquele mesmo sentimento que muita gente tem quando aceita Jesus como Salvador, já adulto, e pergunta-se a si mesmo, puxa, por que eu não aceitei Jesus antes? E eu creio que muita gente que morreu em Cristo Jesus, quando chega lá no paraíso, deve falar, puxa, por que eu demorei tanto para morrer? Né? Porque a experiência deve ser muito interessante. Né? E o que a Bíblia traz para nós, assim como pistas, é de que os anjos vão nos levar, né? E é uma experiência bem legal. Mas, por outro lado, né, também, se os anjos levam os justos, né, então tem muita gente que acha que os demônios, então, levam os pecadores, e deve ser um sentimento de muito terror, né, para quem passa por essa experiência. Segundo a escatologia, isso é chamado de estado intermediário, né? E nós precisamos, então, ter essa ideia na nossa mente de que também a revelação, a Bíblia, né, ela é uma revelação progressiva. Deus foi ensinando de uma forma didática maravilhosa e não trouxe todo o conhecimento de uma vez. Por isso que nós falamos de que a revelação bíblica ela é progressiva. Então, no Antigo Testamento, havia um conceito em relação à morte que é diferente do conceito ampliado no Novo Testamento, principalmente pelas palavras esclarecedoras trazidas pelo Senhor Jesus, né? E aí nós podemos ver, assim, por exemplo, o conceito de morte no Antigo Testamento em alguns textos, que eu separei aqui para você, né? No Antigo Testamento, então, o entendimento era esse, ó, como ovelhas postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam, né? Então, o judeu, no Antigo Testamento, ele tinha essa visão de que a pessoa morria, ia para a cova e pronto, né? E ficava só a memória dela para as pessoas aqui, que a existência daquela pessoa deixava de acontecer, né? Então, nós temos esse texto, e aí tem muito crente até, e algumas denominações também, e seitas, que continuam a defender esse ponto de vista. Mas é um ponto de vista equivocado, porque eles só levam em consideração o conceito da morte no Antigo Testamento. Para ampliar esse nosso raciocínio, nós podemos ver, então, um outro texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, que diz: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Né? Então, essa é a visão, assim, de uma forma geral, entre outros tantos textos no Antigo Testamento, que mostra, assim, um sentimento, né, em relação à morte, de um ponto final, né? E nós podemos ver isso até com algumas palavras hebraicas, né, para que possamos ter um entendimento pleno de como era o entendimento da morte no Antigo Testamento, né? Quando uma pessoa morria, né, sendo ela comprometida com Deus ou não, no Antigo Testamento a ideia era de que o corpo ia para a sepultura e ficava ali, né? A palavra até que você já deve ter ouvido falar no hebraico é Sheol ou Seol, né? E aí lembra essa questão de lugar dos mortos, mas no Antigo Testamento muito ressaltado como a sepultura, né? Então tem um aspecto mais físico da morte, né? Com alguns vislumbres que foram dados. Por exemplo, Jó recebe esse vislumbre quando ele diz: o meu Redentor vive,
e por fim se levantará sobre a terra. Então ele está falando sobre ressurreição, mas isso é de relance, né? De relance, né? E aí no Novo Testamento esse conceito muda. Esse conceito muda porque Jesus traz muita luz sobre esse assunto. E ele vai dizer então, Jesus já no Novo Testamento, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, né? Então Jesus já amplia e vai dizer então de que na questão da morte não é só o sentido físico, tem mais do que isso, né? Também esse outro texto que é clássico, de Lucas 23:43, quando Jesus diz, né, ao ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado, dizendo para ele, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tem algumas seitas que manipulam o texto e colocam uma vírgula de forma indevida depois da palavra hoje, né? Jesus lhe respondeu, em verdade, te digo hoje estarás comigo no paraíso. Mas não tem essa pontuação lá no grego para mostrar, então, de que quando a pessoa em Cristo Jesus morre, ela logo passa a desfrutar da presença gloriosa do Senhor Jesus, né? E Jesus também disse essa verdade por ocasião ali do episódio de Lázaro em João no capítulo 11, quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25 e 26. Né? No verso 26 está escrito, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Né? Então, nós podemos perceber de que na visão dada por Jesus, que ampliou muito a questão da realidade da morte, né? Nós podemos ver, então, de que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus morre, né? Ela, então, é sepultada, não é isso? Mas aí a sua parte imaterial vai para o seio de Abraão, onde recebe consolo, né? Esse seio de Abraão também é chamado de paraíso, né? E o inverso também acontece, quando alguém que não é crente morre, sepultado, e vai então para um lugar que lá no original é chamado Tártaro, que é uma divisão então do Hades, onde tem um grande abismo no meio, onde não se pode passar de um lugar para o outro. Então, a doutrina, por exemplo, que fala do purgatório, está completamente equivocada, né? A Bíblia fala, então, que tem um grande abismo que separa os dois lados. Mas o crente, quando morre, então, ele é levado ao seio de Abraão ao paraíso, e o não crente é levado, então, para o Tártaro, que a Bíblia traduz para nós também como inferno, ok? Então, nós podemos dividir da seguinte forma, né? A pessoa morre, se é crente, está no seio de Abraão no paraíso, se é ímpio, né? Aí a palavra que aparece muitas vezes é inferno, Hades, Tártaro, né? E tem um grande abismo, onde a pessoa não pode passar de um lado para o outro, né? O que mostra, então, de que a doutrina do purgatório ela não tem fundamentação bíblica, né? E também a Bíblia vai falar de que quem está lá está impedido também de voltar ao mundo aqui dos vivos, né? Então, nós temos que ter essa ideia geral em relação à situação das pessoas que morreram, né? Quando chegar o julgamento do grande trono branco, esse processo vai ter terminado, não vai ser mais assim, né? Por quê? Porque haverá uma ressurreição de todas as pessoas que morreram em todos os tempos, né? E que não tinham compromisso com Jesus, para que eles possam receberem a sentença no julgamento do grande trono branco. O nome que se dá para isso, Pastor, tecnicamente, é a segunda ressurreição, ok? Mas aí eu vou deixar a Miliane aí fazer a porque pergunta. tem duas perguntas no chat, só para não perder, não ficar muito distante. Tá bom. A primeira pergunta é do Celso, ele pergunta assim, então, no caso, Jesus veio para salvar todos os que vieram antes dele também, inclusive Faraó e os povos que eram contra o povo de Deus no Antigo Testamento? Não, não. O que aconteceu é o seguinte, que o Faraó, né, e aqueles outros inimigos do povo de Deus, eles estão aguardando ainda
aquilo que a Bíblia chama de segunda ressurreição. A base para isso é Daniel no capítulo 12, né, verso 2, e João capítulo 5, verso 28 e 29, quando fala que os ímpios de todos os tempos, eles estarão ressurgindo por ocasião do julgamento do grande trono branco. O que ele deve ter ouvido, Celso, é uma posição que se fala de que Jesus, entre a sua morte e ressurreição, ele desceu até o Hades e pregou aos espíritos em prisão. Mas a pregação que foi feita ali não foi uma pregação para a salvação, só para mostrar, né, ao diabo, os espíritos que estavam presos ali, e também as pessoas que estavam ali, de que ele venceu a morte. Mas a Bíblia chama de segunda ressurreição, aí isso é importantíssimo ficar gravado, é o momento em que todos os ímpios, Faraó, Hitler, Idi Amin Dada, Osama Bin Laden, enfim, e todas essas pessoas irão ressuscitar para que possam receber uma sentença, receber também um corpo preparado para a eternidade. Então, Faraó, né, entre outros imperadores romanos que morreram sem compromisso com Deus, eles aguardam ainda para serem ressurretos, para vergonha e dor, diz Daniel capítulo 12, para que eles possam receber também um corpo preparado para o sofrimento mais intenso em toda a eternidade. A pessoa que morre sem Jesus, ela está sendo já atormentada, mas a intensidade desse sofrimento, segundo aquilo que a Bíblia coloca, será intensificada após o julgamento do grande trono branco. Por isso, é chamado de estado intermediário, porque quem morre está sem corpo, né? E o estado pleno, então, para aquilo que Deus entende de ser humano, é que ele precisa ter um corpo. E aí o corpo, então, será dado após o julgamento do grande trono branco. Ok? E a outra pergunta é do Juninho, pastor. Tá bom. Por que falam do tal purgatório, já que a Bíblia nunca citou nada sobre isso? Então, porque tem uma literatura, Juninho, chamada literatura apócrifa. A palavra apócrifa significa não inspirada. E a maioria desses livros foram escritos dentro daquilo que nós entendemos que foi um silêncio profético de Deus entre Malaquias e Mateus. E aí, então, esses escritos, que têm talvez até um pouco de valor histórico, mas não tem valor doutrinário, né? Eles, então, apresentam argumentos favoráveis ao purgatório. São livros assim como Tobias, Macabeus, né, que são livros que só são encontrados na Bíblia Católica, mas que nós consideramos literatura apócrifa. E a base, então, principal do purgatório se encontra nesses livros que nós consideramos heréticos e que eles não são inspirados. Mais alguma, Miliane? Não, tranquilo, pastor. Ok. Então, eu já adiantei aqui, aproveitando a pergunta do Celso, a boa pergunta dele, né? Que nós veremos, então, agora a segunda ressurreição, os mortos da segunda ressurreição e o que a Bíblia também chama de segunda morte, né? É importante a gente entender de que na Bíblia, morte nunca significa extinção. A palavra morte na Bíblia significa separação, né? E aí nós precisamos estar entendendo. Morte física, separação do espírito do corpo, né? Morte espiritual, separação do homem de Deus enquanto ele está vivo, do ser humano de Deus enquanto ele está vivo. Ele não quer saber de Deus, está morto espiritual. Efésios capítulo 2, está morto nos seus delitos e pecados. E a segunda morte, então, que também é chamada de morte eterna, é a separação para sempre de Deus, né? E a Bíblia vai dizer, então, e chama de segunda morte, o momento, então, depois que as pessoas ímpias serão julgadas, receberão a sentença e elas estarão separadas de Deus para sempre, ok?
vou ampliar um pouquinho isso, lendo aqui de novo aqui o texto aqui de Apocalipse, no capítulo 20, do verso 11 ao 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então aqui nós temos aqui, algumas certezas. Primeiro, vai ser um julgamento individual, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Vai ser um julgamento bastante transparente, para que quem for julgado ali possa ter a certeza de que não há injustiça da parte de Deus de dar a sentença de condenação para eles. E vai ser um julgamento também que vai determinar o fim da ação, da morte e do além. Não vai ter mais influência da morte, não vai ter mais a influência do além. Porque, então, a Bíblia até fala isso, porque as primeiras coisas passaram. Então, o julgamento do grande trono branco é uma transição, então, para uma nova fase, que nós chamamos de estado eterno. E aí nós precisamos entender isso. A Bíblia fala que todos os seres humanos que morreram ressuscitarão. Ok? Primeiro, ela fala da ressurreição para a vida. Ressurreição para a vida, que vai acontecer quando? Na primeira etapa, no arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados e tal. Ressurreição para a vida. E ressurreição para a morte, que seria, então, as pessoas que morreram sem Jesus e passarão, então, por esse processo. E a ênfase maior desse momento está em Apocalipse, no capítulo 20, no julgamento do grande trono branco. Okay? Vou dizer aqui para vocês, daqui a pouco, os textos bíblicos que fundamentam esta verdade. Então, nós temos a primeira ressurreição também e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é no arrebatamento, todos que morreram em Cristo de todas as épocas. A segunda ressurreição, aí é depois do milênio, no julgamento do grande trono branco. Os que morreram sem Cristo de todas as épocas ressuscitarão para a condenação eterna. Aí você talvez esteja perguntando, e aí, pastor, qual é a base bíblica para isso? Então, eu vou passar para vocês aqui. A base bíblica está em Daniel, no capítulo 12, verso 2, e João, no capítulo 5, verso 28 e 29. Vou ler esses dois textos para que você possa realmente gravá-los, que são dois textos bastante importantes para que possamos entender essa verdade importantíssima de algo que está para acontecer. Daniel, no capítulo 12, no verso 12, fala, verso 2, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Depois, Jesus, no Novo Testamento, em João, no capítulo 5, ele amplia essa verdade. Ele vai deixar isso ainda bem mais claro, quando ele diz assim, no verso 28 do capítulo 5 de João: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ok? Então, a segunda ressurreição é esse momento, então, que os ímpios de todas as épocas vão ressurgir para passarem, então, no julgamento do grande trono branco. Ok? E vai ter, então, provas incontestáveis que eles merecem a condenação. Também, nesse momento, estarão presentes aqueles que morreram durante o milênio, e todos os seres humanos de todos os tempos que não aceitaram Jesus como Salvador no transcorrer de suas vidas. E aí o livro da vida vai ser aberto, e aí o texto diz, claramente em Apocalipse, no capítulo 20, de que aquelas pessoas que não
têm o seu nome escrito no livro da vida, eles serão lançados, então, no lago de fogo. Então, esta ressurreição é para receber um corpo preparado para existir durante toda a eternidade. E a eternidade é dividida, então, de Nova Jerusalém ou lago de fogo. Ok? Algumas pessoas perguntam como será esse corpo, né? Como será este corpo? E aí, nós, mais uma vez, queremos trazer aqui algumas informações. A Bíblia vai dizer de que o melhor exemplo de como será esse corpo é o corpo glorificado de Jesus, né? O corpo glorificado de Jesus nos ajuda a entender, né, como será, né, a substância desse corpo preparado para a eternidade. Pastor, só porque para não me distanciar, a Ivete perguntou se os cristãos que foram arrebatados também serão julgados no trono branco. Não, os cristãos estarão julgando junto com Jesus, né? Eles estarão presentes julgando junto com Jesus, porque nós não entramos em julgamento, porque nós já passamos da morte para a vida, João 5:24. Quem crer em mim e tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida, né? A palavra juízo ali é esse juízo crítico, né? O julgamento que nós passamos no tribunal de Cristo para julgar nossas motivações, mas não lança ninguém no inferno. Então, os crentes estarão lá, mas estarão lá de forma gloriosa, numa posição bem tranquila, porque eles já receberam o corpo glorificado, já passaram por experiência do arrebatamento, já participaram do Armagedon, do Gog e Magog, né? E estão com Cristo, somos parceiros de Cristo. Terão julgado junto com Jesus no milênio. Então, os crentes estarão participando, sim, mas participando de uma forma positiva, ativa, né? Não para serem julgados. Tem alguma mais uma pergunta, Miriane? Não, tem não. Ok. Então, a ressurreição dos santos, né? Há uma esperança celestial para os salvos em Cristo, quando da gloriosa ressurreição dos mortos, onde estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:14 e Isaías 26:19, né? Então, essa primeira ressurreição, nós podemos dizer, né, que é no arrebatamento da igreja, né? E essa ressurreição do arrebatamento tem como garantia a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus nos garante que nós também iremos ressuscitar, né? E essa verdade precisa ser compartilhada, porque a Bíblia fala que isso traz consolo, principalmente para nós que perdemos entes queridos, né? E nós sabemos, então, de que nós nos encontraremos num estado de glória, né? E que a palavra de Deus é verdadeira. E no texto de 1 Tessalonicenses 4 vai dizer que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Também nós precisamos entender, né, que do mesmo modo, né, como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. E olha só que texto interessante aqui, ó. Filipenses 3:21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, né? Então, nós vamos receber um corpo que não estará mais sujeito a ser degradado, a passar pelo processo da velhice. A Bíblia é enfática em dizer que o nosso corpo glorificado será semelhante ao corpo que Jesus também recebeu após a sua ressurreição. Filipenses 3:21 é um texto bem interessante para fundamentar essa verdade, né? Então, nós podemos afirmar isso, que hoje o nosso corpo está sujeito às enfermidades, demais fragilidades, mas na ressurreição ele será revestido de incorruptibilidade, né? Ou seja, ele não vai mais se degradar, se decompor, né? Também não estará mais sujeito a fraquezas, né? Nem físicas, nem emocionais e nem espirituais. Também nós podemos ver, né, de que a ressurreição dos santos vai determinar de que nós não morreremos nunca mais.
Na Bíblia, nós temos alguns exemplos de ressurreição, né? De Lázaro, por exemplo, da filha de Jairo. Mas esses casos aí, o filho da viúva de Naim, eles morreram de novo, né? Mas nessa ressurreição, que é chamada de ressurreição dos santos, nós não morreremos nunca mais, né? E aí, então, se cumpre aquela palavra lá, tanto de Isaías e também de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 55. Onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória, né? Porque aí a influência da morte vai ser completamente superada e a morte, então, deixa de poder pegar os seres humanos de uma forma definitiva. Então, precisamos ter isso em mente. A ressurreição que teremos, ela determina um novo estado e nós não morreremos mais, né? Tem pergunta, Miliane? Tem pergunta, pastor. Pergunta Sim. da Catilene. Ela fala assim, a pergunta da Ivete fala dos cristãos arrebatados e aqueles que morreram em Cristo também não passarão pelo julgamento? Aqueles que morreram em Cristo também não passarão pelo julgamento? Quando ganharmos um corpo glorificado, reconheceremos uns aos outros? Isso aí. Essa segunda resposta dela eu vou responder daqui a pouquinho. A primeira resposta dela vem do entendimento do arrebatamento. Foi arrebatado, recebeu o corpo glorificado, venceu, né? A Bíblia fala aquele que vencer. E aí estabelece o arrebatamento como uma marca dessa vitória para os cristãos. Recebeu o corpo glorificado, não tem mais opção de volta, né? Vai ser avaliado as suas motivações naquilo que nós já falamos, que é o tribunal de Cristo, né? Mas que aquelas pessoas até que tiveram motivações erradas, isso foi ressaltado, elas serão salvas como através do fogo, né? Que é um critério bem rigoroso. Vimos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Porque o crente não passa por esse julgamento de sentença, né? Nós temos a vida eterna, quando aceitamos a Jesus como Salvador, se a nossa conversão é de verdade. O que a Bíblia vai falar é de que após, então, o tribunal de Cristo, tem as bodas do Cordeiro. Então, a igreja casou-se com Jesus. Então, nós somos parceiro deles para os outros atos, né, que são eventos futuros da eternidade. Nós vamos estar com ele, na boa, né, participando de tudo, mas participando de uma forma privilegiada. No julgamento do grande trono branco, é chamado de segunda ressurreição. É para aquelas pessoas que não ressuscitaram ainda, né, e nem receberam um corpo glorificado. Elas precisam passar por esse mesmo processo, só que o resultado delas é negativo, porque a maioria delas vai para o lago de fogo e enxofre, né? Então, precisamos entender isso. O julgamento do grande trono branco é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é no arrebatamento, né? E quem passar pelo arrebatamento passou no teste, né? Não tem como perder mais a salvação. Vai se tornar parceiro de Jesus e vai estar para sempre com ele, porque recebeu o corpo glorificado. Mas eu acho que o que ela está falando é em relação àqueles que morreram salvos, assim, que, né, morreram já tendo aceitado Jesus, sem passar pelo arrebatamento, antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento? Então, aí que está, o arrebatamento vai estar estabelecendo a ressurreição de todas as pessoas que morreram no Antigo Testamento, à espera do Messias. No Novo Testamento, com a certeza que o Messias veio e que é o Senhor Jesus. Então, não vai ter ninguém, né, que vai estar fora do processo, que tem compromisso com Deus e que morreu na esperança do Messias. Porque tem muita gente no Antigo Testamento que não viu o que nós sabemos que está escrito da vida do Messias, não viu o Novo Testamento acontecer, mas eles morreram na esperança e eles serão também ressurretos neste momento também, do arrebatamento da igreja. Aqui fala dos ímpios, especialmente, que morreram sem Jesus de todas as épocas, e também daquelas pessoas que morreram durante o milênio, que nós vimos que vai acontecer, vai ser uma exceção, vai viver até 100 anos mais ou menos, mas vai morrer gente também. E algumas dessas pessoas vão morrer tendo Jesus como Salvador, outros não.
Então, o diferencial, e por isso que o livro da vida vai ser aberto, é porque também algumas pessoas que morreram após o arrebatamento, né, que morreram durante o milênio, eles também estarão ali no julgamento do grande trono branco e passarão por esse processo que a Bíblia chama de segunda ressurreição. Mais alguma pergunta aí, Milene? Vamos lá. Os povos que não eram judeus eram salvos quando confessavam o Deus de Israel? Sim, sim, com certeza. Né? Mas no Antigo Testamento, eles precisavam olhar para Israel. Se eles aceitassem a doutrina de Israel como verdadeira, o Deus de Israel como verdadeiro, e os prosélitos, que são chamados. Então, eles fazem parte aí desse processo também. Salvação. Ficou claro, Tamires? O julgamento do trono branco, então, será só para os incrédulos? Então, principalmente para os incrédulos e as pessoas que passaram pelo milênio e morreram nesse período, né? E eles precisam, então, passar por esse processo aí que a Bíblia chama de segunda ressurreição. O julgamento do grande trono branco é todas as pessoas que não passaram pelo processo da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é o arrebatamento. Quem não passou por esse processo precisa estar no julgamento do grande trono branco. Mas a maioria, e o projeto é esse, é de que o julgamento do grande trono branco sirva principalmente para a ressurreição de todos os ímpios de todas as épocas, para que eles possam receber a sentença. Acalmou agora. Ok. Né? Aí entra, então, o destino eterno dos salvos. Né? Os salvos entrarão no reino celestial, onde haverá um eterno tempo de alegria, felicidade e bem-estar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? E aí nós podemos ter esta verdade como verdade que nos guie também para nos incentivar a vivermos firmes na presença de Deus. A verdade absoluta é que Cristo ressuscitou num corpo glorificado e nós também ressuscitaremos num corpo igual ao dele, imune ao pecado, sem limitação de tempo e espaço. Aí já começo a responder a pergunta da Catilene, tá? Um corpo igual ao de Jesus, imune ao pecado, sem limitação de tempo e de espaço. Né? Eu sei também que muitos de nós têm vontade de saber se nós vamos conhecer as pessoas lá também. Né? Então vamos pensar no paradigma que é o corpo glorificado de Jesus. Né? Primeiro, Jesus com o corpo glorificado, ele comeu peixe e mel, né? Lucas 24, 41 ao 43, João 21, 4 a 10. Né? Então, nesse corpo glorificado, pode comer, então os crentes fiquem tranquilos aí, os comilões aí que tem essa possibilidade, né, de comer algumas coisas gostosas lá no céu. Podia ser tocado, né? Então é tangível, Lucas 24, 37 ao 40, João 20, 26 e 27. Aí que está agora a questão aí da pergunta da Rose Brasil da semana passada e a pergunta da Catilene, ó. Jesus, com o corpo glorificado, era reconhecido pelas pessoas. Né? As pessoas sabiam que estava falando com alguém que elas tinham convivido durante aquele tempo aqui na Terra. Lucas 24, 30, 31, verso 36. João 20, 15, 16, 19 ao 20. E se o protótipo é o corpo glorificado de Jesus e ele é reconhecido pelas pessoas, então a gente entende pela Bíblia de que nós reconheceremos uns aos outros. O que vai acontecer lá é de que nós teremos assim uma nova mentalidade. Né? Então, esse relacionamento que nós temos mais aproximado com algumas pessoas aqui, né, será completamente ampliado e lá vai ser uma família só, ok? Não vai ter essa relação que nós temos aqui, mas que ser reconhecido há de ser sim, porque Jesus é o protótipo e Jesus foi reconhecido pelas pessoas, ok? Também nós podemos ver, e isso é uma grande notícia, de que esse corpo glorificado não é limitado pelo espaço físico, né? Até mesmo nós podemos ver em textos do Novo Testamento de que
esse corpo glorificado atravessa portas fechadas, tem facilidade de deslocamento de um lugar para outro com muita rapidez, né? Lembra bem o corpo angelical também, ok? Mas a Bíblia não fala que nós seremos semelhantes a anjos. A Bíblia fala que nós seremos semelhantes a Jesus e até veremos como ele é. Então, o protótipo do corpo glorificado é Jesus. Então, nós podemos saber de que tem possibilidade de comer, é tangível, reconhecido pelas pessoas, não é limitado pelo espaço físico, né? E tem uma grande facilidade de deslocamento com grande rapidez, ok? Não sei se esses argumentos são suficientes para convencer a você de que nós reconheceremos uns aos outros lá, mas com aquela outra visão, né? Porque lá não se casa, não se dá em casamento, né? Então, essa visão que nós temos de família precisa ser desenvolvida aqui, é para aqui. Casamento é para aqui, né? Lá é uma nova dimensão que essas coisas... Então, aproveita, irmão. Estou rindo, pastor. Vai fundo, que é aqui. E isso aí que você está entendendo também é aqui. Ô, pastor, peraí que eu não vou conseguir nem avançar mais aqui, porque a Tamires fez uma pergunta no chat, que está todo mundo rindo. Tá. Qual julgamento vai ser mais badalado? Badalado? Badalado aqui bombando assim? Bombando de gente, segundo ela. Ou dos cristãos ou dos incrédulos. Então, parece que é dos incrédulos, né? Porque a Bíblia fala que o número dos perdidos é como a areia do mar. A porta é estreita, né? São poucos que se acertam por ela, diz o caminho, é apertado. Então, parece que, infelizmente, o número de perdidos é maior do que o número de salvos. Então, o que vai bombar mais é o julgamento do grande trono branco, infelizmente. Entendido. Mas de glória vai ser o arrebatamento, né? Tá. Eu penso assim, como é que vai ser o negócio nas bodas do Cordeiro, né? Quando acontecer aí, né, o chamado, né, a voz do arcanjo, a trombeta, vai ser muito fácil. Olha só, aí agora a Rose está perguntando. Não é aquela pergunta que a gente sempre faz. Se vamos conhecer uns aos outros, vamos dar falta daqueles que estiverem ausentes? Isso daí. Então, essa pergunta dela é importante. Mas olha só, nós seremos semelhante a Jesus, né? Então, olha só, Jesus, ele tem um conhecimento tão aprofundado, tão maravilhoso, de que até a certeza de que algumas pessoas foram para o inferno não o afeta emocionalmente. Então, nós precisamos entender isso, né? Que nós estaremos numa nova dimensão, né? Então, essa questão de que o pessoal fala, se eu me lembrar, eu vou ficar triste, aí isso não é um argumento bíblico, né? Porque Deus sabe que as pessoas estão no inferno, mas isso não leva Deus para depressão, né? Para entender, então, de que pena, não poderia ser de um outro jeito. Então, nós podemos perceber de que nós também ganharemos essa nova mentalidade, estaremos, assim, tendo uma visão mais ampla sobre justiça divina, santidade divina, amor divino, porque a Bíblia fala, quando nós somos meninos, pensamos como meninos, mas quando alcançarmos a maturidade, e a Bíblia diz, então, que isso vai acontecer lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando vier o que é perfeito, nós vamos ser livres desses questionamentos que nós temos hoje. Tem uma realidade que a Bíblia colocou de que as pessoas precisavam estar vivendo com responsabilidade, com liberdade, tomando decisões, e a decisão principal é de aceitar Jesus como Salvador. Então, se as pessoas não fizeram isso durante o transcorrer da sua vida, quando nós chegarmos lá e nós fizemos isso, então o nosso conhecimento, a nossa relação com Deus não vai deixar que esses sentimentos possam nos abater. Então, nós teremos um conhecimento pleno de todas as coisas. Aí o texto que eu deixo é aquele de 1 João que diz, né, que nós seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Então, podemos ficar conscientes, né, de que não haverá esse tipo de sentimento. Parece-me que esse tipo de sentimento é intensificado lá no inferno. A parábola do rico e do Lázaro mostra para isso, de que
né? O rico no inferno, ele pensa muito nos seus familiares que não haviam ainda aceitado a Jesus, né? E aí, então, ele vai falar isso. Ah, os meus irmãos e tal. Mas esse sentimento não vai ter no céu, não. Porque lá não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter nada disso. Mas a verdade é a verdade. Tem pessoas que vão para o inferno? Vão. Pessoas até que são próximas a nós? Também. Mas o que vai acontecer é de que nós estaremos completamente preparados para receber essa verdade, sem que isso nos leve à depressão, à tristeza, até porque não vai ter essa possibilidade lá onde nós vamos estar. Pastor, eu acho bem legal, né, quando faz essa colocação. Eu fico percebendo que a gente, na verdade, as perguntas, elas meio que correm em círculo, né? Se avança etapas e etapas e etapas, e nós continuamos ainda tentando digerir tudo isso. Claro. Mas eu acho bem interessante quando, no final das contas, tudo converge para essa verdade que você acabou de expressar. A gente vai ter uma noção de justiça de Deus que vai nos permitir entender que Deus é justo. Isso é uma coisa que eu já conversei várias vezes com algumas pessoas quando elas fazem essa colocação. Eu tenho que confiar, se eu amo a Deus e se eu aceitei, né, o projeto dele para minha vida, eu tenho que confiar que ele é justo e que todas as decisões, pensamentos e ações dele são pautadas por essa justiça. Então, eu não posso me fazer de juiz de Deus. Eu acho que é muito importante a gente ter claro, porque nenhuma das nossas dúvidas em relação a como vai ser pode nos tirar essa certeza. Eu estou, na verdade, compartilhando muito mais uma percepção do que fazendo uma pergunta, mas é assim que eu entendo. E, pastor, o Juninho, ele quer fazer censo demográfico do céu, porque ele falou assim, será que a gente vai completar 1/3 que foi expulso? Então, Juninho, essa pergunta aí, de verdade, eu não tenho, não. Quando a gente chegar lá, a gente procura junto lá a Jesus, o encarregado disso, e pergunta, ok? Isso aí a Bíblia, ela não é explícita em dizer, não. Nós vamos até, né, semana que vem, vai ter uma escola bíblica especial, né? O Abdullah vai estar compartilhando um pouco da experiência dele. Vale muito a pena você participar e também convidar pessoas para estarem participando. Mas aí depois, lá no dia 20, nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra, né? E aí, então, a Bíblia vai até colocar, assim, tamanho, né, em quilometragem, essa coisa toda, mas a gente vai poder entender, então, de que existe muita coisa simbólica e aí a gente não tem resposta para tudo, não, mas dá uma ideia, então, de que será um lugar que vai poder estar sendo ocupado por toda a glória de Deus e vai ser um lugar bem tremendo. Então, é isso, Miliane, a sua percepção está completamente certa, né, de que nós teremos, né, esse novo senso de justiça, né? Até mesmo o pessoal do julgamento do Grande Trono Branco, que será condenado, né, e por isso que é o julgamento do Grande Trono Branco também, eles serão convencidos de que Deus é justo de fazer aquilo que deveria realmente ser feito, porque eles não passaram no teste da fidelidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que o julgamento é muito criterioso. Abram-se vários livros para mostrar, então, de que Deus é justo, né? E de que haverá essa consciência de que não há injustiça na parte de Deus e também não haverá tristeza da parte de Deus de estar aplicando a sua justiça, né? E, na verdade, até o foco de Deus será conosco, que passamos o teste da fidelidade e viveremos a eternidade para sempre com Ele, né? Então, essas são questões que a nossa humanidade não consegue captar de uma forma plena aqui, né? Mas nós, quando recebermos um corpo glorificado e estivermos próximo de Jesus nesse estado, então essas coisas ficarão mais claras. É lógico que tem gente que aceita mais fácil essa verdade, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, mas teremos esse conhecimento ampliado quando recebermos o corpo glorificado. Mas teremos a certeza disso. Mas eu faço questão de dizer, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, do jeito que nós temos aqui na Terra, no céu não terá.
Por isso que a ênfase de Deus é que nós devemos aproveitar muito esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque ele é limitado para cá e nos ajuda também a passar no teste da fidelidade. No céu não tem essas coisas, não. É para essa dimensão aqui. Então, vai que é tua, Tafarel. Deus possa abençoar vocês e vocês possam viver intensamente o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, porque essas coisas são coisas preparadas para esse tempo aqui. Okay? Agora, terminando essa fase, eu quero colocar aqui uma questão que fala a morte, o além e o inferno, que se refere ao livro do Apocalipse, quer dizer os mortos que estão no inferno que serão ressuscitados. Também é uma ênfase para dizer de que a influência da morte será cessada. Ela não vai ter mais poder de levar os seres humanos. E nem também esse lugar aí chamado Hades não vai ter mais necessidade de tê-lo, porque vai acabar a ação da morte e a ação também do inferno. Aí isso é expressado lá em 1 Coríntios 15, 26, quando o último inimigo a ser destruído é a morte, dizendo assim, que haverá um tempo que vai cessar a atividade da morte. E é isso que Apocalipse, no capítulo 20, faz questão de falar e dizer de uma forma simbólica. Então, é isso aqui. O Hades não incutirá mais temor, não haverá mais temor da morte. Por quê? Porque a influência da morte vai ser cessada. E tem um texto de Hebreus 2,15 que diz isso. Livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Apocalipse 21:4 vai dizer a morte não mais existirá. Quando fala isso, então, está dizendo então de que não haverá mais ação da morte. Aí por isso que fala que ela vai ser também lançada no lago de fogo, porque ela vai ser completamente colocada fora de ação. Ok? E aí, então, assim, o ciclo do juízo vai estar terminado. O anticristo e o falso profeta já haviam sido lançados no lago de fogo. Apocalipse 19:20. Satanás sofreu a mesma sentença. Apocalipse 20:10. E aí a morte e o inferno também deixam de exercer influência na vida dos seres humanos. Apocalipse 20:14. Aí, então, nós estamos preparados para, então, estudar o estado eterno, E a Bíblia vai falar, então, de que no estado eterno tem o lago de fogo, E a Bíblia vai dizer, então, que de uma forma simbólica, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. É um hebraísmo, É uma maneira do judeu falar de um lugar de sofrimento eterno. A palavra hebraica, então, para esse lugar aí é Tofet. É importante falar isso porque tem gente que fala assim, eu não acredito no inferno como um lugar de sofrimento e tal. A Bíblia é clara em dizer de que o inferno é um lugar de sofrimento e as pessoas precisam saber disso. E aí, então, essa ideia, para ser entendida desde o Antigo Testamento, ela é comparada a um local geográfico que existe lá em Israel, que no hebraico se chama Tofet e no grego é Geena. Tem esses textos bíblicos aqui, onde aparecem, então, essas palavras. Tofet em Isaías 30:33, Jeremias 7:31-32. Geena, ou Geena, em Mateus, no capítulo 5, 22, 29, 30, capítulo 10, verso 26, capítulo 23, verso 14, 15, 33. Então, literalmente, tinha um lixão lá em Jerusalém, que também era chamado Vale dos Filhos de Inom. Era um local geográfico. E nesse local geográfico, no Antigo Testamento, um rei chamado Manassés, que você já deve ter ouvido falar, ele fazia sacrifício de crianças a um deus chamado Moloque. E isso caiu tão mal assim aos olhos de Deus, de que Deus, então, ele estabeleceu de que aquele lugar seria amaldiçoado e que seria, então, um local também que exemplificaria o inferno. Aí por isso que fala, que usa essa expressão, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, como um lugar de sofrimento, e se tornou, então, um lugar
na geografia de Israel, onde o pessoal jogava lixo, jogava também os pobres, os mendigos, né? As pessoas que eles achavam que não merecia sepultura. Então era um lugar assim bem sujo, né? E que Jesus compara esse lugar como o lago de fogo, como Guiena, né? E a gente precisa estar entendendo então e avisar as pessoas de que esse lugar literal ele existe, ok? E aí então na próxima aula nós falaremos do estado eterno, né? Estaremos ampliando essa questão do estudo do lago de fogo e também da Nova Jerusalém que desce do céu. E como a Sandrinha falou, depois disso, acho que para esse mês ainda a gente tem bastante coisa para falar, mas talvez a partir de outubro, então, a Escola Dominical deve ter um novo tema, né? Então, eu quero que você possa cada vez mais se aprofundar nesses assuntos, porque é importante, está diretamente ligado ao futuro da humanidade. Pastor, Alguma outra pergunta? Sim, temos. A Catilene pergunta se todos os salvos morarão no céu ou haverá uma nova terra. Isso aí. Catilene, então vamos deixar isso aí para o novo céu e a nova terra, ok? Que nós vamos estudar daqui a alguns dias. Né? Mas eu posso antecipar para você que o local de todas as pessoas salvas será no mesmo lugar, que é o novo céu e a nova terra, esse estado eterno aí, que nós vamos estudar com mais detalhes daqui a 2 semanas. E o Juninho pergunta, primeiro ele fala que essa perspectiva que você trouxe, né, traz uma nova perspectiva sobre relacionamentos nessa vida, e depois ele pergunta se morte e inferno são conceitos que cessarão ou são entidades, demônios que serão condenados. Isso então, morte e inferno são também conceitos, né? Mas tanto a palavra morte como a palavra inferno, dentro das línguas originais, tem termos diferentes. Né? Quando fala de Hades, está falando, por exemplo, e é traduzido na nossa Bíblia sobre o inferno, como um local específico onde os mortos ficam. Né? Então, a gente precisa entender isso. Quando fala de Guiena, está falando de um estado definitivo de sofrimento mais intensificado. Né? Então, nós podemos dizer de que o que a Bíblia está querendo afirmar com clareza é de que a morte e o inferno deixarão de exercer influência, não poderão mais estar levando pessoas, né, para as suas garras, se é que eu posso dizer assim. Então, a ideia primeira é de dizer de que a influência da morte ela vai cessar completamente. E esse lugar, então, que é o lugar onde os mortos ficam, não terá mais utilidade nenhuma, né? Também deixará de existir. Então, essa seria uma ênfase. Agora, tem algumas pessoas que insistem de que tem um negócio chamado espírito da morte, né? Que nos filmes, por exemplo, né, tem aquela foice, aquela coisa assim nos desenhos, né? Então, tem gente que vai dizer de que a morte é personificada, ok? Mas a Bíblia não é clara em dizer isso, não. A Bíblia diz de que os demônios levam as pessoas que não têm Jesus para o inferno, né? E de que os anjos levam aqueles que têm Jesus para o céu. Essa é a verdade da Bíblia, ok? Mas a ênfase de Apocalipse 20 é dizer que a influência da morte e do inferno serão cessadas. É isso. Mais pergunta, Miriam? E no caso do anjo da morte no Egito? Pergunta da Tamires. Isso aí. O anjo da morte no Egito é um anjo que foi designado por Deus para estar realizando uma determinada tarefa. Não diz que depois dessa missão ele continua em atuação, né? Então, parece-me que aquilo é mais uma designação de uma missão, porque não acontece em outras partes, né? A Bíblia vai dizer, então, de que os anjos, no plural, vieram e levaram o mendigo para o seio de Abraão, né? E aí vai falar também sobre essa ação desse anjo chamado anjo. Anjo é mensageiro, né? A palavra anjo é mensageiro. Então, quando fala anjo da morte lá em Êxodo, está falando então de que aquele seria o mensageiro da morte para aquele caso específico. Até porque não se repete esse tipo de ação
no restante da Bíblia. A Patrícia, ela perguntou, eu acho que ela entrou um pouco depois, se no arrebatamento só irão ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. No arrebatamento só irão ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E 1 Coríntios, capítulo 15. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, pastor. Parece que... Ok. Tá, joia, então. Então, nós vamos entrar na questão do novo céu e da nova terra, né? Daqui a 2 semanas. A semana que vem, então, nós teremos a participação do missionário Abdullah. Ele é ex-islâmico, ex-homem-bomba, agora é missionário da Junta Batista Mundial, né? E ele vai estar conosco sábado à noite numa live, domingo de manhã aqui no Zoom, né? Nós vamos pedir para que ele possa também compartilhar. Eu vou passar o vídeo, pastor. Ah, tá bom. Compartilhar um pouco da experiência dele. Então, eu vou orar, agradecendo a Deus também pela vida da Sandra e do Márcio, né? Para Deus abençoá-los muito. A Mari e a irmã, por favor. E a Mara e a irmã. Ok. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais um tempo de aprofundamento nas tuas verdades. Eu sei também de que várias coisas que nós falamos em relação ao futuro traz para nós expectativas, aí também algumas coisas que são interpretações, mas pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos ajudando a entender esses assuntos relacionados ao futuro de uma forma orientada pelo Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, pelo interesse dos Teus filhos, das boas perguntas que são levantadas, os questionamentos que demonstram que eles realmente querem se aprofundar e aprender. Então, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe os seus filhos, Pai, e suas filhas de uma forma muito especial. E nós queremos, ó Deus, agradecer pela vida da Sandra e do Márcio. Obrigado porque o Senhor os uniu, obrigado porque esse casamento tem prevalecido, e nós pedimos que o Senhor possa continuar a fortalecê-los, fazer o amor cada vez aumentar, o nome do Senhor ser glorificado na vida deles, e bem como de toda a sua família. Obrigado pelo privilégio que nós temos de conviver com eles. Obrigado porque o casamento deles também é uma prova de que, com Jesus, os casamentos no século XXI dão certo. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor abençoe a irmã da Mara, que o Senhor possa abrir as portas, também tratá-la de uma forma especial. A nossa oração é que o milagre aconteça na vida dela. Também nos abençoe no culto logo mais à noite. Teremos a ceia, tanto presencial quanto online, e que em tudo o nome de Jesus continue sendo glorificado. Obrigado pelo privilégio de participar da Escola Bíblica Dominical da IEC de Agronomia. Continue abençoando Sandra, Miliane, as guarde de toda a retaliação, as faça crescer a cada dia mais na sua presença, e vai nos orientando também para qual vai ser o próximo passo, o próximo tema da nossa escola dominical. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sandra, Miliane. Enquanto a Miliane, ela prepara, né? Tem um vídeo. Queremos agradecer a Deus. Queremos dizer que eu e Márcio estamos aproveitando bastante, hein, pastor? 30 anos, enquanto estamos aqui. Amém. Isso aí. Relacionamento. Amém. Pega essa unção aí, Sandra e Márcio. Amém. Irmãos, nós queremos, o pastor já falou, né? No próximo domingo, nós teremos uma EBD especial com a participação do Conselho Missionário. Teremos o testemunho do Abdullah, um ex-homem-bomba. Podemos dizer aí que a nossa EBD vai bombar no próximo domingo. Não fique com medo, no bom sentido. Então, participe, convide, né? Envia convites aí para os seus amigos pelo Zap, compartilhe o link para que possamos ter essa manhã abençoada. Mas no outro domingo, no dia 20 de setembro, nós iremos retornar normalmente com o nosso estudo,
né, sobre o retorno do Leão de Judá. E convidamos também todos hoje à noite, às 19 horas, para a nossa live. Teremos a Santa Ceia, prepare a sua ceia, para que seja aí uma noite especial, que o Senhor ministre ao seu coração. E até o próximo domingo, irmãos, até o próximo domingo, que vai ser no dia 20, com o Novo Céu e a Nova Terra. Estaremos dando continuidade. Não me abandone, eu e você juntos na EBD. Que a sua semana seja abençoada, que você seja guardado e abençoado pelo Senhor Jesus. E até o próximo domingo. Bom, pessoal, bom dia para todos, né? É o momento que ela vai... Tá. Ô, Dona Maria! Maria! Esse é o nosso testamento. Vamos lá. Sandrinha e Márcio, parabéns mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada. Rafa, Tudo bem, Dona Maria? Beijo. Ela, mãe, falando com a senhora Sandra. Ei, Sandra! Ô, Sandra, um beijo na mamãe também, na filhota, no esposo, a todos. Tá gravando. Isso aí, né, Maria? Tem que tá gravando mesmo, tem que gravar. Um abraço pro pastor também. Pastor Samuel. Um abraço. A paz, Dona Maria, muito bom vê-la. Glória a Senhor Deus. Jesus, amém. Amém. Vanilda, Tamires, Catilene, Rose, não estão uma do lado da outra hoje. Elisângela, deixa eu dar um nome para a sala, mas quem está é o Robinho, o Arthur, Seraías, e os demais estão fechados. Gente, se vocês não abrem a câmera, não aparece, só aparece uma bolinha lá. Mas que a gente tenha um domingo abençoado, né? Amém. Amém. Bom domingo, gente. Tchau. Amém. Tchau. Nossa família. Amém. Para toda a família. Amém. Amém. Na esposa, na Maribel, nas crianças. Valeu, Dona Maria. É isso aí. Deus abençoe muito. Tchau, gente. Tchau, pastor. Tchau, pastor. Encerrando Paz, querido. Oi, minha filha. Tchau, tchau, gente. Tchau.